Tudo bem, começamos. O quê? Ah, saquei. Tá. O Ocidente ele é tipo o teu típico RTS. Primeiro, antes de qualquer outra coisa, você tem que explicar do que é, porque senão depois, quando eu colocar isso na internet, ninguém vai entender porra nenhuma. Mesmo que pouca gente vai olhar. Ninguém vai olhar. Enfim. O assunto é Empire Earth, pra quem estiver ouvindo. Que eu acho que é ninguém. Eu coloco um link na descrição. 3. Empire Earth 3. Que tem... Tá, eu acho que só continua. tem 3. Basicamente, como eu tava dizendo, o Ocidente, ele é basicamente o típico lugar de RTS. Construções, soldados, tudo normal. Eles só são um pouco mais ofensivos. O Oriente Médio é o único capaz de transportar todas as construções. Por exemplo, se eles estão ameaçados em um lugar do mapa, eles podem automaticamente transformar todas as construções deles. Bom, algumas não vão poder, mas quase A todas. maior parte. A maioria das construções deles podem se transformar em veículos. Dependendo da tua era, vai ser um veículo. E tu pode transportar toda a tua base pra um lugar. Só que, claro, como o jogo é um RTS e o teu objetivo é destruir a base do inimigo, se tu transforma a tua base, transforma ela num veículo, Vamos dar uma sentada pra ele ficar andando de vai volta. ter um certo timer pra tu poder se restituir, porque senão O jogo ficou muito roubado. o teu adversário ganha. Por causa que Porque tu não tem nenhum porque lugar. tecnicamente tu não tem base. E aí... Então, tipo, é muito... Eu gostava de jogar com Oriente Médio de fazer isso. Na verdade, mentira. Eu fazia silo de mísseis pra caramba e ficava tocando bomba nuclear em todo mundo. Era divertido. Olha, eu vou só pedir um momento aqui, né, que a gente tá gravando, né, meio aqui na rua, né, e ao mesmo tempo eu que tenho uma namorada, ela tá aqui perguntando quanto é uma situação, eu vou só responder rapidinho, mas eu digo o seguinte, eu acho estranho que a gente tem muito pouco tipo de RTS diferente, sabe, porque todos os RTS eles seguem a mesma fórmula, se tu perceber. Dá certo? Mas, perde um gosto, mas é que dá certo. É o que... É uma fórmula onde as empresas podem apostar e saber, o nosso jogo vai Mas dar é certo. que existem muitos diretores de jogos que tem, por exemplo, o Kojima, que eles fazem coisas diferentes que dão certo. Por exemplo, quando eles fizeram... É porque todo mundo tá acostumado. É que Kojima... Por que tudo que ele Deus faz... dos jogos! É que o Kojima todo mundo tá acostumado, tipo, ele vai fazer algo diferente. Então ninguém espera que ele vai fazer 2 vezes a mesma coisa. Por isso que dá certo. Sim. Se ele fazer um jogo que é igual a um jogo anterior, ninguém vai gostar. Mas ele fez a série Metal Gear Solid, tirando pelo fato de que o 4 e o 5 foram pra loucura total, né? Que o 4 foi uma loucura completa. 4 é o Revengeance, né? Não, o Revengeance ele é fora, ele é um spin-off. Ah, tá. O 4 ele é um jogo assim mais boots on the ground, que nem o Call of Duty, né? Que realmente tem um monte de Metal Gears andando pra lá e pra cá. E só que eles são Metal Gears pequenininhos, eles não são super poderosos destruidores de mundos. E os soldados todos, eles, pra usar uma arma, eles têm um chip dentro deles pra poder usar essa arma. Bora. Então, é um jogo assim muito mais inventory management, tá ligado? Por causa que pra tu conseguir usar uma arma, pra tu ter uma ideia, tu tem que pegar a arma, levar pra um cara que ele configura um chip pra tu poder usar. Caralho. E daí tu vai poder usar. É quase um RPG. É quase um RPG. E o seguinte, ele tinha um sistema muito interessante que é o seguinte. Se tu levar um tiro, tu vai ficar com uma cicatriz. E essa cicatriz vai ficar pelo resto do jogo. O 4 é qual? Ele é no deserto, não sei qual é o nome. Não é o Phantom Pain? Não, Phantom Pain é o 5. Tá, entendi. E também também o Ground Zeroes também é o 5. O Phantom Pain eu acho que é um dos poucos que eu realmente achei interessante, mas é por causa que eu sou um cara que... Tu me conhece, tu sabe que meu foco em vários jogos de estratégia é o base building. Sim. E eu sou bom no que eu faço. Então, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, porque é aquele negócio, tipo, tu tem aquela base no meio do mar e tu vai ampliando ela cada vez mais. Por isso que eu gostei de Tavern Tycoon, por exemplo. Sim. Entendeu? Mas uma coisa que eu Tanto que eu vi gameplay de Tavern Tycoon e, pelo amor de Deus, a galera é muito ruim. O cara, ele botava o bagulho de reservar quarto literalmente grudado na porta. Sim. Ele deixava um espaço gigante. Pegou uma taverna, tem uma taverna quando tu libera os espaços, que é uma taverna que, tipo, ela é longa, e aí ela tem 2 construções saindo pro lado. 2 construções idênticas de tamanho, assim, um caminho saindo pro lado. Beleza. Só que assim, ele planejou muito bem no sentido de que, de um lado, ele botou um monte de quartos numa parte, e na outra metade ele fez um spa Sim. grande.
que não teve uso nenhum. É claro, né? É uma taverna no início, ninguém vai querer usar uma porra de um spa numa taverna Não, que o acabou... pior é que era o cenário onde eles deveriam estar usando o spa. Ah, então... Mas aí é que eu acho que tá, porque tipo, todo mundo que eu vi no Tavern Tycoon, eles queriam ou juntar tudo muito grudadinho num lugar só, O que não faz sentido. o que não faz sentido, porque primeiramente é uma taverna. E tavernas, elas são bem espaçosas, né? E segundo, Tu precisa tem- ter espaço para as pessoas brincar. e você tem construções, cara, você tem mais de uma construção porque você não planeja melhor. Sim, é que grande parte das pessoas, elas fazem aquilo de só grudar tudo um do lado do outro, Porque à eles acham que é à mais- medida que eles conseguem, sabe? Por exemplo, eu tenho vamos dizer que eu tô jogando Command & Conquer, eu peguei, eu fiz a base e eu coloquei uma usina do lado, eu coloquei a barraca do lado, eu coloquei tudo juntinho, apertado. Grudado. Aí digamos que tem uma única entrada ali para o lugar onde eu peguei e fiz a minha base. Eu podia estar colocando torretas ali, mas eu não tenho como por causa que eu não coloquei a base daquela direção, Toque. entende? Toque, eu sei. Não, mas o que realmente me deixava bravo é... Eu vi um cara que ele jogou todos os 4 cenários que tem. Uhum. Sendo que ele levou 6 episódios pra fazer todos os 4 É, cenários. só uma coisa, né? A gente não vai falar o nome de ninguém por causa que... Não, eu não falei. E esse cara, ele fez essa seriado, esses episódios. Ele fez os 4 cenários. Ai, um abraço. E aí... Explicação rápida, tem um cachorro aqui tentando fugir da gente. E aí, ele fez esses 4 cenários. E o que eu ia dizer? Pensa num cara que ele fazia assim, ó. Ele comprava 4 cadeiras, botava as 4 cadeiras, comprava as maidens. Uhum. Mas, por exemplo, no último cenário, ele botou as mesas lá no fundo. Tá. Uhum. Logo na frente da sala do Steph, e a sala do Steph ficava grudada no banheiro. O que pra mim já é um caos. Porque É muito movimento numa área só. é muito movimento numa área só, não ia dar certo. E o pior é que assim, e aí começou a vir gente, porque nesse jogo que pode acontecer, pode vir convite pra grupo, por exemplo, eu quero reservar um spa, eu quero reservar a taverna pra um grupo de não sei quantas pessoas. Uhum. No jogo normalmente começa com 8 e tal, mas aí ele tava Aparece 200. já tinha vindo pedido de 24, de 11 pessoas, e ele tinha 4 mesas. E ele tinha um baita espação lá na frente. Ele tinha um super espaço, super enorme lá na frente da taverna, onde tudo que tinha era o ginásio, onde na verdade antes do ginásio era vazio, Sim. e era onde só tinha a mesinha de reservar quarto. Se fosse eu teria enchido aquilo ali de mesa. Não enchido, mas... Mas enchia. ter Mas espalhado um eu pouco, teria né? exposto bastante Teria mesa feito ali. uma de McDonald's, de pegar e colocar uma divisa de alguma coisa ali e colocar mais peso. Basicamente isso, dizer que é uma área nova. E aí, mas não, ele deixou 4 cadeiras, 2 bares, Sim. uma cozinha do tamanho básico, porque tipo, muita gente acha que a cozinha tem que ser desse tamanho, ele tem que ser desse tamanho, porque o jogo ele fala, kitchen, acho que é 4x5 o tamanho, ou 5x4. Sim. O que a galera Porque entende, não faz muita diferença. é que, mas tipo, fica pequeno, entendeu? Sim. Mas daí, Não, tô falando da diferença de 5x4 ou 4%. sim, mas aí, o que muita gente não percebeu, isso é a medida mínima. Tu pode Tu pode aumentar, Tu pode fazer tu não pode fazer menor do que 4x5. mas tu pode fazer maior. Tu pode fazer muito maior do que 4x5. Tu Sim. pode atender muito mais gente. Claro, tu vai precisar de muito mais staff. Mas digamos assim que que vem e ele um gasta- exército assim passando, tu vai precisar de muita gente. Sim, mas não é. O Tavern Tycoon, graças a Deus, não pega tanto isso. Ele pega mais no fator de ser uma taverna que vive gente de todo tipo vai lá. Tanto que o ginásio é justamente pra quando vão os bárbaros e cavaleiros. Os bodybuilders. Aqui é bárbaro, porra! Brrr. Norte! Ai, os mosquitos estão me comendo vivo. Mas assim, ó, meio que voltando ao que a gente tava falando antes, né? Que tu falou do Phantom Pain que tem a questão de construir. Sim, que é muito massa. Mas é o seguinte, eu não cheguei a jogar o Phantom Pain. também Inclusive eu não cheguei a jogar nada depois do Metal Gear 3. Metal Gear Solid 3. Porque nenhum de nós tem um PC bom o suficiente ou um console bom o suficiente. É porque a gente é pobre. O seguinte, né? Eu não gostei de uma coisa. Que se tu perceber, aquele sistema que eles fizeram, na verdade, é o mesmo da plataforma petrolífera do Metal Gear Solid 2. Eu não... Tu me conhece, tu sabe que... Eu sei que tu não conhece, Metal mas... Gear Solid não é minha praia. Eu Eu acho uma série interessante, mas não é o tipo de jogo que eu realmente pararia e jogaria muito, muito. Sim. Não é tipo um Mass Effect pra mim. Eu vou te explicar basicamente, tá? O 2, ele começa com tu jogando com o jeito que tu deveria jogar, né? Com Snake, né? Fazendo as merdas dele, né? Aí ele entra num cargueiro, utilizando uma tecnologia de ficar invisível no meio do caminho, né? Durante uma chuva.
E ele ataca um monte de gente, ele entra no cargo, né? E lá tem um puta de um Metal Gear, né? Um gigantesco. E daí dá merda e o barco afunda. Ah, morreu. E daí começa a missão principal do 2, né? Que é uma plataforma petrolífera. Aí aparece um... Que é o Raiden. É o Raiden. Aí aparece daí... Não é esse jogo que a primeira fase que tu joga com o Raiden é ele pelado. Não, essa não é a primeira fase. Não é a Mas primeira, tem mas essa tem fase. isso, tem isso. E aliás, era a minha parte favorita do jogo porque é hilária. É hilária porque é o seguinte, ao invés de tu pegar e fazer aquilo que uma pessoa normal faria, que é segurar com uma mão e socar com a outra, fazer qualquer outra merda, ele usa... Ou nem cobrir, Ou nem tipo, cobrir. só vai. Por causa que meio que tu tem que se proteger, né? Tem soldados armados, tem um monte de coisa e tu não pode usar as mãos, porque elas estão protegendo, né, as áreas, aspas, vitais. Ah, censura. A censura. Aí, o único ataque que ele tem é uma estrelinha. Só que sem encostar com as mãos no chão. Então é tipo que um pulo giratório do cacete, tá ligado? E ele ataca, o pessoal, assim, enquanto ele cobre as partes íntimas. E daí imagina que no meio Deve ser ou muito pequeno, ou ele tá... No meio da animação, assim, ó, no meio da animação dele pulando, ele fica com as pernas uma pra cada lado, tá ligado? E com aquela posição de Jesus de cabeça pra baixo, tá ligado? Com as mãos, assim, ele parece um T gigante enquanto ele tá batendo na cabeça dos caras. Que merda. E daí é o seguinte, ele entra num tubo lá bizarro, que eu vou ser bem sincero que eu não virei o jogo, porque meu disco ele tava arranhado. Eu só cheguei até essa parte. É tipo o Need for Speed, eu nunca cheguei a virar Need for Speed Most Wanted, porque eu joguei tanto aquela merda. E daí bugou tudo, cagou tudo. É, literalmente, tu pensa assim, eu tava lá com o meu carro a milhão pela estrada, e aí do nada, a estrada, não, antes do jogo eu fizesse e travasse tudo no PS2 isso. Imagina que eu tava dirigindo do nada a estrada some. Eu sei, ela parava de carregar, né? Não só a estrada, o chão, o céu, o terreno, tudo branco do nada. Era né? tipo, ficava só a skybox assim na minha frente, eu ficava tipo, ok. Mas é o seguinte, né? Tu entra num túnel e daí lá tu encontra o Snake! O Snake tá vivo! E do mal. Não, ele é do bem, ele é do mal. Aham. E... Trazer o herói e de ele volta do bem é muito chato, ele tem que voltar do mal. É porque ele só aparece pra aquilo. Ele aparece só pra te dar as roupas, tá ligado? Ele te dá as roupas, tu sobe uma escada e daí começa uma batalha de chefão em Nova York. Não sei pra onde que eles estavam em Nova York, né? É que, tipo, eles estão numa plataforma petrolífera, né? E daí dá umas merda e do nada eles estão eles estão em Nova York. E é uma... Ixi, cala a boca. Eles estão em Nova York e daí tá dando liberdade lá, né? Eles tá dando liberdade. No contexto de hoje em dia, essa liberdade tá bem estranha. Lá no fundo, assim, né? Com aquele troço assim, Super América, um monte de bandeiras dos Estados Unidos, né? Tá, estereótipo E começa, assim, extremamente estereótipo, cara. É muito estereótipo. E é muito assim, America Fuck Yeah. Só que o problema é que eu não achei essa música do YouTube. E o problema... Cara, a melhor coisa do mundo é jogar de Vanguard no Mass Effect tocando America Fuck Yeah. Porque tu carga nos caras. Porque, tipo, explicação rápida. Em Mass Effect 2, tu ganha um poder se tu é Vanguard que tu não tem num... Que é o Biotic Charge. Que tu se joga, tipo, tu para, dá até um riff de guitarra quando tu faz isso. Tu carrega pra trás e tu dá um pulo nos caras como se fosse um touro louco. Tu praticamente se teleporta na cara do louco dando um soco. E a melhor coisa é fazer isso, de tocar na frente dos caras, sacar a shotgun, tocando America Fuck Yeah. Porque tu chegando dando soco em todo mundo, tocando shotgun. Mas é o seguinte, né? Eu nunca consegui chegar a fazer isso aí, da luta final contra o cara lá, no estereótipo total. Por quê? Porque na escada do túnel, o meu disco travava. E era literalmente a última parte do jogo, tá ligado? Então tu ficou tipo... Eu fiquei por muito tempo com isso angustiado na minha cabeça, sabe? Aí vem aquela coisa, né? Aquela coisa assim, interessante, importante, que é... Eu virei o primeiro jogo. Mas eu virei o primeiro jogo 5 anos depois de jogar o segundo. Aí tu imagina aquela situação assim, de alguém que já entende qual é a capacidade dele, né? Do Snake, de todo mundo mais. Sim. E... Aí tu joga lá com o Snake, lá novinho, bem de boa, tá ligado? Lá no Ártico, lá na... Que pariu, né? Sim. E o seguinte, quando eu não tinha mais o Play 1. Então imagina aquele cara que tá jogando no computador. Ele tá jogando no computador com o disco antigo assim no... ainda funcionando de alguma maneira.
Tentando colocar o CD assim na CPU. Não, Pra quem não tá entendendo quem são essas vozes de fundo, a gente tá na rua, então. a gente tá meio que num condomínio aqui, né? E daí tem gente. Mas é o seguinte, né? Eu tava usando o emulador, eu vou ser bem sincero que eu tive que piratear o SCPH, que é Por que tu o. não pirateia? Cala a boca, meu! Que é o BIOS do PlayStation 1, mas o disco eu tenho do Metal Gear. Sim. Aí eu tava jogando, e o seguinte, pra tu vencer um dos chefes, que é o Psycho Mantis, tu precisa trocar o controle Esse do cara aparece 1. em todo quanto é top 10 de boss. Sempre Sim. que eu ver um top 10 de boss no YouTube, ele tá em algum deles. Tu tem que trocar o controle do 1 pro 2. Sim, porque Só ele que é tu um não play tem assim. como trocar. Porque tu tá jogando no computador. Troca o mouse de. Não dá, entrada, não dá. Por causa que os seus controles são pelos botões mesmo. Troca o teclado de entrada. Tá louco, né? Um notebook trocar de. Ah, não, tipo, sente que era no PC. Aí o seguinte. Eu peguei e venci aquele filho da puta do Psycho Mantis com ele lendo os meus movimentos. Eu gastei quase toda a munição, quase todos os itens pra matar ele. E cara, eu me senti muito bem. Por causa que pra vencer ele, tecnicamente tu não deveria poder fazer isso. E eu sem manha, sem nada, sem truque, Game Shark, qualquer merda do tipo, eu peguei e fui lá na pistolinha e matei ele, cara. Tu tem outra arma no jogo. Quê? Tu tem outra arma nessa fase do jogo. Tem outra. Eu não lembro agora qual é, por causa que já faz tempo que eu Se a joguei. gente vai falar de boss que trouxe muito prazer em vencer, eu tenho que mencionar um que não fui eu que derrotei diretamente, porque foi numa época do Play 2 que eu tinha ganhado, porque assim, ó, tá ligado o jogo da Tomb Raider que teve há muito tempo atrás? Do Tomb Raider? Qual? Tomb Raider, o original, que tu até luta com um tiranossauro e tal. Tá. Eles Que não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Eles pegaram esse jogo, quando teve o Play 2, que esse jogo era pra Play 1. Eles fizeram port? Eles fizeram um port, eles melhoraram os gráficos, adicionaram uma coisinha nova de história, que é uma mega vilã principal e tal. Uma coisinha assim de história, né? E aí, foi a edição Tomb Raider Anniversary, que foi a edição de 12 anos de Tomb Raider. E eu tinha esse jogo, foi até um dos melhores jogos que eu joguei pro PS2. Tá. Só que daí você pensa assim, não era eu jogando. Era eu, a minha mãe, o meu primo e a minha vizinha. Nós 4, 2 meses na minha casa. Todos os dias ela vinha pra minha casa nas férias. Todos os dias, 2 meses, nós 4 alternando o controle sempre que morria pra gente vencer o jogo. Aliás, aí chegou no chefe, né? E não era tu jogando. Não era eu jogando, mas tipo, a gente trocou muito de controle. Aquela chefona era muito difícil. Porque tu pensa numa bicha que ela voa. Uma bicha. Tipo, a gente tinha armas, a gente tinha uma shotgun, 2 Uzi, um par de Uzis e um par das pistolas da Lara Croft. Tá. Mas tipo, ela voava, era um salão com 4 pilares e tinha muito Quick Time Event que era pra fazer. E a gente não tinha tanta prática na época. Até porque na época Quick Time Event era umas coisas mais horríveis que existia também, né? Melhorou um pouquinho. Resident Evil 4 com aquele Quick Time Event que tinha que fazer 3 vezes até tu aprender a fazer direito, da pedra rolando. Mas daí, tipo assim, aí pá. E foi muito satisfatório quando a gente venceu. Na verdade, nem ela não se comparou à satisfação de vencer o primeiro semi-boss do jogo todo, que é o Tiranossauro. Por causa que nem é Tiranossauro. Não, é porque assim, ó, pra vencer o Tiranossauro, pra dar um golpe certeiro nele, tu tinha que fazer um combo que a Lara, ela se jogava pro lado, meio deitada no ar assim, atirando, e tudo ficava meio em câmera lenta. O Bullet Time antes do Bullet Time. Só que tu não mirava nesse negócio, era só mais uma coisa cinematic, sabe, uma coisa mais bonita. Mas tinha que fazer pra derrotar ele, porque era o tutorial do jogo ainda. O tutorial do jogo é vencer um Tiranossauro Rex. Perfeito. E aí a gente tava jogando, a gente tentava, daí dizia... Aí quando ele vinha correndo na nossa direção e o jogo dizia pra fazer o autocombo, ninguém conseguia. Meu primo não conseguiu e ele jogava mais do que eu. Meu primo não conseguiu, eu não consegui, minha vizinha não conseguiu, minha mãe não conseguiu. A gente atirava, porque as pistolas, elas têm munição infinita. Diferente das outras armas do jogo. Então, tu imagina, a gente ficou lá 1 hora, 1h30 ou 2 horas. A gente vai dar uma paradinha agora, a gente vai ter que cortar isso aqui. A gente ficou 1 hora. Eu disse que a gente vai ter que cortar isso aqui, cala a boca. Agora eu não posso mais cortar, porque tu começou a comentar de novo. Tá, pronto. A gente ficou 1 hora, 1h30, 2 horas, talvez até mais. Só que, pá,
pá, pá, pá. Só no tirinho, só no tirinho. Só no tirinho. E pulando pro lado, e dando rolinho. Foi que nem enfrentar um boss em Dark Souls. Aham. Rolinho pro lado e atira, cara. Foi louco. E, cara, quando aquele dinossauro caiu, mano, foi tão bom ver aquele negócio cair, cara. Tão bom, tão bom. Mas a gente, infelizmente, nunca virou o jogo 100%. Ah. Porque esse jogo... É muito grande? Não, diferente do... Tipo, o Lara Croft original, que era a versão antiga desse que a gente jogou, que era remasterizado, Aham. ele tinha uma coisa que se tu virasse o jogo... Tu podia virar de novo? Se tu virasse o jogo, tu liberava a mansão Croft. Ah, e daí tinha aquele velho bizarro lá que tu podia prender na geladeira. É, só que o nosso era o quê? A mansão Croft já vinha liberada desde o início. Por causa que é atualizado. Sim, e aí e era uma versão já, a versão mais moderna da mansão Croft, não era a versão antiga. Sim. Que é aquela mais inspirada nos filmes, coisa e tal. E aí a gente liberava a mansão Croft, tinha até como tu liberar outfit nova pra Lara e tal, a gente só liberou uma, aliás. E aí... E a gente foi... E era basicamente um negócio que era um... Aquele lugar foi... Todo aquele lugar era um puzzle gigante. Porque tinha uma sala que tu não podia entrar. E tu tinha que resolver enigmas por toda a casa pra liberar peças, pra tu liberar outros lugares, pra tu poder pegar outras peças, pra tu liberar outros lugares, pra tu poder liberar a sala. Era um puzzle gigante aquela casa. E era incrível de fazer. Porque todo o potencial de parkour, entre aspas, assim, Parkour! né, Parkour! do jogo tava lá. Porque, pra ter uma ideia, a gente tava andando por lá, tinha até a roupa que a gente liberou, era a roupa de ginástica da Lara, ou seja, calça... Tudo colado. Não, era um top preto, calça de moletom cinza e descalça. Tá. Só isso. E aí, tinha uma sala de ginástica no lugar. Não tinha um Quick Time Event nessa sala? Não. Eu lembro de ter visto algum tipo de coisa sobre isso no YouTube. Enfim, mas acho que nesse jogo também teve o puzzle mais longo da minha vida. A gente levou diferente dos outros puzzles do jogo, a gente levou 3 dias pra resolver esse. Minha nossa. Teve um outro que levou 2 dias. Ah, os puzzles de hoje não levam tanto tempo pra resolver. Os puzzles de hoje tu passa 5 minutos olhando até o jogo te dar uma dica. É, naquela época não era assim. Não, cara, jogo antigo não te diz como fazer porra nenhuma. Não. É triste. Por isso que era interessante. Mas aqui é o seguinte, cara. A Aí, gente não, na acha verdade, tão bom. A gente até conseguiu passar porque eu comprei quando a gente ganhou o jogo. Ele fica com detonado. Não, eu ganhei o CD e a gente encontrou por acaso numa loja, eu e minha mãe. Eu era pequeno na época ainda, mas eu já gostava de videogame pra caramba. A gente encontrou por engano uma revista de games Que dizia como que fazer? tinha o detonado do jogo, então a gente conseguiu passar tranquilo. Sim. Mas ainda assim foi um dos puzzles mais desafiadores, porque tu pensa num lugar assim. Era tipo um fosso gigantão, né? Aham. Liso, que ia pra cima. No meio desse fosso, tipo, tu chegava embaixo do fosso assim. E lá embaixo tinha 12 fechaduras, 6 de cada lado, cada uma com uma joia em cima, sabe? Aham. E entre essas duas, uma porta de pedra. Era na Grécia, se eu não me engano, esse. Tá. Ou Roma. E aí... Eu já adivinhar, tinha os numerais romanos. Não. Ah. E aí, existiam 12 portas nas paredes do fosso, cada uma com uma pedrinha, uma cor em cima. Aham. E no meio disso tudo tinha uma torre toda quebrada. Toda quebrada, pra ter uma ideia, a ponta dela era um pilar. Era enorme e difícil de escalar. E era muito massa porque assim, olha a inteligência dos caras. Cada porta representava um dos deuses do Olimpo. E cada porta tinha um desafio relacionado a um deles. Ah. 3 que eu me lembro bem, eram a de Hefesto, a de Netuno, de Poseidon, Sim. e a de Zeus. Que a de Zeus tinha um chão cheio de raio e tu era de velocidade. Tu tinha que ser muito rápido pra conseguir passar pelo chão antes que os raios voltassem ativa. Sim. De Poseidon também era muito babaca, que era de uma fase de água, tu tinha que nadar assim Obviamente, né? pra desativar os negócios e pegar a chave. Cada dentro de uma delas, aliás, tinha uma chave pra liberar a porta. Mas uma... E a de Hefesto, fogo pra tudo quanto era lado. Mas uma coisa assim, né, cara? Se a questão realmente é quanto ao jogo, tem o fato bom que assim, a gente tá gravando isso num celular, né? Celular, assim, de mísera barra alta qualidade, né? Que a gente chama de celular mediano. É. Esse celular eu tenho um emulador de PlayStation 1, que infelizmente eu não tenho como colocar o disco pra poder fazer, né, os joguinhos. Né? É. Então é tudo pirateado mesmo.
O que a gente poderia fazer seria rodar o jogo original da Lara Croft. A gente tem como gravar no celular mesmo? Sim, mas eu duvido que fosse ser a mesma coisa. Tipo, tem as mesmas fases, mas eu não sei se são os mesmos puzzles, entendeu? Sim, não, eu entendo o que tu quer dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tu poderia realmente fazer aquele troço de liberar a mansão no teu próprio trabalho, sabe? Faz sentido. Mas também o problema mesmo é o R1, o R2, o L1 e o L2, que eles estão no topinho das telas. Aí é complicado. E também tinha um analógico que tinha que mexer no era um jogo de Play 1 que já tinha analógico, né? Daí foge. Não, o de Play 1 não tinha analógico, eu joguei de Play 2 que tinha analógico. Não, é que o Play 1 ele teve o analógico durante um tempo, né? No finalzinho, né? Não foi até no final, foi lá pela metade do tempo dele. Que, aliás, o jogo... Assim, ó, pra tu ter uma ideia, né, como funciona a tecnologia. O jogo que trouxe o analógico pro coração dos produtores de jogos de Play 1 foi um jogo de caçar macaco. Ok. Que tu utilizava o analógico direito pra tu mirar não é a cesta, sabe aquele troço aquele troço clássico, assim, que é uma vareta com cachorro fio na puta. Ele faz isso sempre que eu passo por aqui. Que é uma rede. Pra quem não sabe, o meu cachorro acabou de jogar o quê? Areia, merda, mijo. Tudo misturado na gente. Lindo. Enfim. Então, sabe que aquela cestinha na frente, no topo de um palito grande. Uma cesta uma vara. de basquete? Não, uma vara que tu flá pra tu pegar. Ah, tá, tô ligado. Uma rede. Uma rede, que nem aquelas do Bob Esponja, aí ó, todo mundo já sabe agora. Uma rede. Que ele usa lá pra pegar... Água viva. Água viva, água viva, essa. Controles. Nunca. Mas então esse foi o jogo que fez todo mundo gostar, lógico, isso é muito bom, né? Sim. Só que o seguinte... Tanto que ninguém consegue ver o controle de videogame sem o analógico. O de Play 1 sem o analógico é muito bizarro, cara. Eu tinha um em casa e eu achava... Qualquer controle sem analógico hoje em dia é bizarro. Me diz um console que não tem joystick. Nintendo. O Switch vai ter. O Switch vai ter, só que a maior parte deles não tem. Que eles vieram por touch. Não, pera, o DS tem, né? Tem. Ele tem no lado, Só que ele não é uma bolinha que você sai, ele é um disquinho que desliza. Ele é um disquinho pra deslizar. Mas ele não é analógico. Nintendo sendo Nintendo, né? O analógico ele foi uma tecnologia muito revolucionária. Mas, cara, falando de Nintendo, até porque a gente não tá falando de nada com nada, né? A gente tá fazendo um rambling sobre a coisa que a gente mais gosta. Cara, Nintendo, até trazendo um pouco o nosso Hideo Kojima, o deus dos jogos, né? É o teu deus dos jogos. Tá, e quem é o teu deus dos jogos? Eu não tenho. Exatamente. Deus dos jogos eu falo de piada, ele não é... Eu não considero o cara tanto assim. Ele é um gênio, mas ele não é um cara tão... Quem é o deus dos jogos pra ti também, então? Gaben! Ele nunca saberá o significado do número 3. Então, Gaben, você quer uma threesome? O que é isso? Ele deve ter um tempo muito chato com a esposa. Agora nós somos 3, como assim? What? Kill the child. Kill the child. Murder it. It can't be 3. You are 3 inches tall. No, you must not. Ai. Mas o seguinte, na época dos Nintendinhos, né, lá dos Game Boy e tudo mais. Sim. Eu não lembro se era o Advance ou se era o Color, acho que era o Advance, cara. Mas um deles, eles tinham essa capacidade de tu pegar e montar nele algo diferente. Tô ligado, ele era modular, né? Ele era modular, cara. E eu vou te dizer uma coisa que até hoje eu não consigo entender quão foda o cara devia ter sido pra inventar. Hideo Kojima fez o jogo Boktai. Boktai, se eu não estiver enganado quanto ao nome. Agora o cachorro mirou a areia em mim, cara. É claro. Na moral. Boktai é um jogo muito interessante sobre o poder do sol. Sabe o que era a peça modular? O que tu acha? Um solzinho, luz noturna? Não. Era um daqueles troços de capturar energia solar. Um painel solar. Um painel solar, ele carregava o jogo, o Nintendinho, né? E ao mesmo tempo, ele dava poder para os teus poderes no jogo. Então extremamente inteligente. Jogar durante o dia te dava mais poder. E jogar durante a noite, que era quando a maioria estava em casa. Tu basicamente não conseguia virar o jogo.
Hideo Kojima ferrando. Hideo Kojima fez um troço muito foda, cara. É. Ele gosta de inovar as coisas. Tanto que agora ele tá fazendo aí o Death Stranding, né? Ninguém usa E mini. a gente passou uma madrugada inteira teorizando sobre essa merda. Sim. E quando a gente terminou, eu fiquei tipo, o que diabos aconteceu comigo? Por que a gente tava falando sobre isso, né? Por causa que eu lancei uma teoria que você não tinha pensado até agora. Que é qual? Que, aliás, se vocês não sabem, não sei se vocês notaram, mas existem muitos caranguejos em todos os trailers. E o caranguejo é um símbolo, pode ser Símbolo do câncer, né? Pode ser uma apologia ao câncer. E a gente teorizou muito, a gente entrou em muita tangente, mas... Muita coisa que talvez não tenha nada a ver, porque a gente tava já muito cansado e louco, né? A gente tava loucão, cara. Isso que a gente não usa drogas, né? Imagina se a gente usasse. Volta aqui, cachorro. Ah. Mas é o seguinte, né? Uma coisa que agora, que a gente não sabe nada sobre o Death Stranding, a não ser pelas 2 pessoas que vão trabalhar, né? No jogo, que é o nosso Daryl, que eu não vou falar o nome. E o Guilherme Del Toro, que estão dizendo O que Guilherme não Del Toro, é ele não vai trabalhar. Ele só deu o corpo dele pro jogo. Que, sabe, né? Marketing! Marketing! Pô, tô falando em E o Mads Mikkelsen? Não, Mikkelsen. Mads Mikkelsen. Falando em Guilherme Del Toro, tu viu que já tá pronto o script pra Pacific Rim 2? É normal, né? E já tem eles já deliberaram como é que pode ser o plot. Tá ligado que ele acabou... Mas no primeiro eles não meio que se livram dos bichos. Já tem uma foto de como é o novo portal e talvez não seja nem no Pacífico. Talvez seja... Então não é mais Pacific Rim, ou né? talvez seja mais pro norte, eu não sei, por causa que tem muito navio cargueiro em volta e parece mais um lago do que um mar. Tipo, do que eu vi Só Sim. tem o cartaz, e o cartaz é tipo um monte de navio em volta de um vórtice de água indo pra baixo. Mas será que não pode ser um daqueles troços falsos que eles fazem? Eu vou explicar. Eles estão dizendo que em vez de ser alguns monstros gigantes invadindo a Terra... Porque tu viu que tinha depois daquela treta tinha uma raça inteira que Tinha uma criava raça inteira e eles eram muito bizarros. Sim. Estão, de acordo com o próprio Del Toro, pode ser que dessa vez não sejam só monstros indo até lá. Mas um Pode exército. ser uma invasão de escala total. Tipo Mas... que nem no Independence Day, tá ligado? Sim. Que na primeira eram os scouts que vieram e fizeram todo aquele caos no Independence Day 1. Daí depois que vieram os grandes que fizeram as coisas direito. Né? Daí depois vieram os grandes... Eu não vi Independence Day 2. Eu não vi o 2 também. Eu também não vi o 1. Eu vi o 1. Dizem que é muito bom, mas é que... Cara, é uma comédia muito bizarra. Sim, é que porque, tipo, Independence Day eu vejo que é um daqueles filmes de sci-fi antigo que eu quero muito assistir, mas como eu sei que os filmes antigos tem um pacing mais devagar que os de hoje, eu não sei se eu vou ter paciência. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se tu tá falando de Independence Day, tu assistiu Star Wars, que é mais velho. Tá, tu entendeu o que eu quis dizer. É que o pacing de Star Wars eu imagino que seja mais rápido comparado. Na verdade não, cara. Star Wars os primeiros filmes são trilentos, cara. O primeiro filme, principalmente, é uma lerdeza braba. A gente tem essa nostalgia que a gente acha que o filme é uma beleza, uma delícia. Só que ele é muito lento, cara. Eu fui assistir de novo, sem, assim, pensar naquelas cenas que eu gosto. E, cara, é muito lento. É muito lento o filme, cara. Tu vê lá eles, assim, na base, assim, bem de boa. Eles conversam, cara. Eles conversam quanto à questão. Eles não ficam, a gente tem que fazer isso e aquilo. E daí, não. Nós temos que fazer isso e aquilo. mas e que tal coisa? Eu te conheço, oi! Eu fico pensando uma coisa, veio na minha cabeça agora. Porque sabe que tem muita gente que quer vários tipos... Querem que a Netflix lance uma série de Star Wars. Não vai dar certo. E já disseram... Na verdade, tem até... Eu sei porque eu tá tendo até um baixo-assinado. E eu concordei com o baixo-assinado. Eu botei minha assinatura no baixo-assinado, pra ter uma ideia. O quê? Tu é um daquele... online. Tu é que nem aqueles americanos lá que queriam a Estrela da Morte norte-americana. Não. Mas, tipo assim, se eu quisesse, teria que ser brasileiro. E gaúcha. Não ia dar certo. Enfim. Agora, parabéns, todo mundo sabe de onde a gente é besta. E daí? Se alguém brasileiro escutar isso daí, eles vão saber pelo sotaque. Mas que barbaridade. Que barbaridade. Mas, enfim, aí... O que eu tava falando? Que é um tem gente que quer... Eu concordei com o baixo-assinado deles fazerem uma série de Star Wars mais grittier, sabe, mais dark, mais pesadona. Sim. Sobre... Pegando um pouquinho da história do Darth Vader, mas focando na história do Sith. Na Antiga República. Porque, concordemos, a Antiga República é cheia de coisa, intriga política e coisa e tal, que muita gente gosta. Mas também muita gente não gosta. Mas o Sith era um caos muito maior, porque o foco deles era destruir a República. Eu acho. E os Sith, eles vivem querendo destruir uns aos outros, então a intriga é muito maior, principalmente na época do Darth Vader. Eu vou falar pra ti, minha opinião super sincera quanto a isso. Eu acho que não.
Eu acho que não seria melhor explorar essa parte, porque tu estaria explorando uma parte do lore que a maior parte das pessoas elas já estão meio... Já meio que concordam, ou os que não concordam. Não. Ou não concordam. Não é nem isso, tu tá entendendo errado. Tem muita gente que não gosta dos filmes 1 a 3. Sim, sabe? a... Trilogia Todo mundo fala que é prequela. uma merda. Eu vou te ser Não muito é ruim. Vou ser bem sincero, eu gosto. Bastante. Eu não gosto do amorzinho. O amorzinho é chato pra caralho. O romancinho do Anakin ficou uma merda. Ficou uma estragou. merda, cara. Mas, assim, ó, vamos ser bem sinceros. Se tu fosse querer ver um filme ou uma série de Star Wars que Por não isso se que passa... Por isso que o 7 fez sucesso, porque não tinha... Porque deu os hints de romance da... Muita gente acha que vai ter, né? Eu não concordo. Não. Deu os hints de romance da Rey e o Finn, Não vai, não. mas não vai ter. Não vai ter. E se tiver, cara, eu vou ficar muito louco. Tem gente dizendo que o Finn e o Poe são um casal homossexual. Poderia ser, sei lá. Ah, seria interessante. Eu não tenho problema, cara. Seria o primeiro. Seria não o teria primeiro no problema. universo Star Wars. Nem no universo expandido, que só tem livro e coisa e tal, nunca teve um personagem gay. em Star Não Wars. fala isso, que vai que aparece alguém que sabe de algum, e daí eles ficam... Se tiver, eu aceito. Se tiver, eu aceito que me digam. Ó, porque, deixa, ó, porque daí, ó, se alguém estiver assistindo e souber do assunto, né, ó, deixa nos comentários cagando na cabeça dele. Não, podem cagar na minha cabeça, porque eu tô falando de uma coisa que eu acho. Pelo que eu vi, não tem personagens gays, tanto lésbicas ou gays homens, em Star Wars até Porque agora. Star Wars não foca nisso também, né? Sim, não foca nisso e graças a Deus. Mas assim, ó, tu iria querer assistir sobre o período mais político de todos, que não é uma coisa que atrai muita gente, daí não iria trazer mais séries. Tu teria que trazer alguma coisa que vai botar o pessoal na ação, sem botar aquela intriga disso e aquilo, isso e aquilo. Guerras Mandalorianas. As Guerras Mandalorianas, exatamente. Seria muito perfeito, porque teve muita intriga política, porque tinha gente se opondo às Guerras Mandalorianas. Os próprios Mandalores são um povo muito, muito massa de se olhar, porque os Mandalores eles são os espartanos da galáxia. Normal. E assim como eu falei, tinha muita gente que era contra a guerra e tinha muita gente que era a favor da guerra. Sim. E a guerra, por si só, eu pesquisei, porque eu tenho o Código do Caçador de Recompensas e ali fala das Guerras Mandalorianas. Foi uma guerra por motivos muito fúteis. Que era basicamente assim, os Mandalorianos estão crescendo demais, vamos acabar com eles. Pra quê? Isso aí, na verdade, é genocídio, né? É tipo os Krogan. Isso é um genocídio. É um genocídio. Mas tipo, eles não dá pra chamar de genocídio, eu acho, porque apesar de ter sido porque os Mandalorianos, eles destruíram a República. Não importa a fonte que tu diga, se tu for olhar os Mandalorianos, eles... Não foi uma coisa... Eu não chamo de genocídio, eu chamo de realmente uma guerra. Porque os Mandalorianos, eles Não, mas uma guerra pode ser de um genocídio. Sim, mas... Porque, tipo assim, ó, eles não foram lá e chegaram... Eu não considero um genocídio, porque pra mim genocídio é um massacre. E não foi um massacre. Porque os Mandalorianos, eles quase arrebentaram a República. Se os Jedi não tivessem intervindo, eles teriam acabado com a guerra pro lado deles. É que os Jedi, eles eram muito diplomacia. Eles eram muito... A gente não vai se envolver na guerra deles por causa que o resultado tem que ser imparcial. Sim, mas daí no finalzinho, quando todo mundo viu que os Mandalorianos estavam se espalhando muito rápido, eles estavam arrebentando a República. Ok, dessa vez a gente vai se envolver, porque... nada de desejo pessoal, nada. Fora que as guerras Mandalorianas não foi só uma guerra entre Mandalore e a República. Foi muita gente. Foi uma guerra civil também. Sim, foi muito grande, cara. Mas olha só, eu vou te dizer o seguinte, além das guerras Mandalorianas, porque é o seguinte, se tu quer fazer uma série de Star Wars, tu tem que fazer uma série de coisas de Star Wars que a gente não tem mídia, assim, visual. Por isso que as guerras Mandalorianas ainda é uma Guerras Mandalorianas é uma ótima coisa, mas porque uma coisa melhor ainda são os Siths originais. Quando eles ainda usavam aqueles battery packs gigantescos, assim, melhor ainda as Guerras da Força. Sabe o que foi isso? Foi quando aconteceu... Olha como é bom ter lido o Caminho Jedi. A Guerra da Primeira Season foi na época que não existia nem os battery pack, que eram os Proto-Sabers. Eles usavam lâminas de metal, que eles colocavam a força eles faziam a força, eu lembro. Que a lâmina... Aí até que a lâmina ficava meio colorizada. Mas foi a guerra que começou tudo. Foi a guerra onde a força não era a força. Tinha nomes diferentes, não me lembro agora os nomes. É que nem nos zumbis de The Walking Dead, que cada um tem o seu nome por coisa, né? Que daí os Jedi, eles se dividiram, não existia Sith, não existia sabre de luz, nada. Eram dois grupos de Jedis, um seguindo um caminho violento e individualista da força. Que era, na verdade, a maneira da tribo Sith original.
que ninguém sabia porque eles não tinham Eles ainda não conheciam, Não mas conheciam a raça, é sim. a maneira deles Sim. mesmo. Os Sith originais são muito massa, mas daí depois teve... É uma raça que entrou em extinção, é uma coisa chata, né? Eles se extinguiram praticamente. Na verdade, eles ainda existem depois. Na trilogia Troll, o Luke Skywalker passa anos com eles. Sim, mas Mas eles moram lá na puta que pariu. mas é que também eles tiveram tanto mix com outras raças devido aos impérios Sith, que não dá pra... Eu não acho que não dá pra conseguir eles mais tão Sith assim, mas enfim. Porque essa guerra, cara, se aconteceu um planeta só, que foi Titan, que é o primeiro planeta de todos os Jedi, foi lá onde eles descobriram a É onde tinha o templo gigante lá, né? É o planeta onde tu começa com no Star Wars The Republic, tu escolhe qualquer classe de Jedi. Ah, é verdade. É aquele planeta. Lá aconteceu as primeiras guerras da força, que era com lâminas de metal, e foi perrengue, cara. Porque tu pensa, todo mundo lá é versado na força, todo mundo lá manja, só que tem uns que são violentos e outros que são mais Que eles não pacifistas. querem a guerra toda, eles querem que todo mundo viva feliz e saudável. Mas eles ainda assim eram bons guerreiros. Óbvio. Então, isso É que nem seria os soldados da ONU, né? Ah, a gente não quer que as pessoas se matem. Ah, merda, um terrorista. basicamente. Então, isso eu acho que também seria muito legal de cobrir. Porque, pô, a gente já tem a experiência que... A maioria das pessoas que acompanham as séries já tem experiência com Game of Thrones, que é medieval. Sim. Isso seria um medieval num universo sci-fi. É uma coisa diferente. É uma né? coisa diferente. Outra coisa que poderia também ser interessante seria a própria guerra do Império Sith contra a República. Sim. Que todo mundo sabe, aconteceu uma guerra muito grande. Mas todo mundo... Mas ninguém vê. Mas todo mundo sabe de histórias que aconteceram durante a guerra, não da guerra toda. É porque eles deixam a guerra toda em aberto, por causa que daí se eles forem fazer mais material, daí eles já tem, ó, tem espacinho aqui, ó. Sim, por exemplo, um dos poucos fatos que não poderia ser mudado, que não poderia ser incluído na série, poderia ser referenciado, foi talvez a coisa mais inteligente. Tu conhece, não sei se tu conhece o Darth Bane. Tu já falou dele, mas eu não lembro de Darth muita coisa. Bane foi o cara que... Que quebrou a coluna do Não. Batman. Meu Deus. Darth Bane foi o cara que criou a famosa regra de 2. Porque antes disso, era Darth Khan. Khan! Cara, quantas memórias. Imagina se misturasse todas essas merdas. Não daria certo. O Batman com um sabre de luz, o Bane quebrando a coluna dele. Existe uma imagem que é uma das imagens mais badass na internet, que é o Batman batendo num tubarão com um sabre de luz. Ah, É, não, B10 mesmo é o Putin pilotando um urso. enfim. E aí... O que eu tava falando? Que foi a bomba mental. Eu me lembro disso, tu me falou disso. Tu me falou disso. Tá, pra quem não sabe, pra quem não sabe estiver vendo, o Bane, o Khan, ele controlava uma ordem Sith totalmente desconfigurada. Porque era uma ordem Sith gigantesca. E daí meio que não tinha E lá não- tanto controle sobre o que era o que. Dart era um título que era dado como se fosse... Como se tu bebia um copo d'água, tu era Dart. Pronto. Era fácil assim. Então o Bane ele veio pra mudar essa droga toda. Ele pegou um aprendiz, só um aprendiz pra ele, instituiu a regra de 2 e ele enganou o Khan pra fazer o quê? Ele criou ele fez todos eles criarem, ele e os seus seguidores criarem uma bomba mental. Ou foi a seguidora dele, não sei. Criou uma bomba mental gigante no planeta onde o Khan ia ter essa batalha final contra os Jedi. Sim. Beleza. Só que daí no meio da batalha, o Bane fugiu Com o aprendiz dele. com o aprendiz dele e a bomba mental foi detonada. Matou Khan, matou Jedi, matou todo mundo naquela merda. O planeta inteiro. O planeta inteiro virou um deserto, virou um lugar horrível. Então, isso é um fato que seria uma referência muito grande de tempo pra gente saber onde que está a série. Sim. Eles poderiam, ou então falar, minha nossa, aconteceu isso aqui naquele planeta, Sim. quer dizer, tá acontecendo ao mesmo tempo. Ou Sim, então até porque eles... a galáxia de Star Wars, se a gente for pensar em tamanho, do jeito que eles falam na galáxia, eu acho que ela é o quê? 2, 3 vezes maior que a nossa? Cara, eu vou te dizer uma coisa, que o conceito é uma galáxia já, uma galáxia não é uma coisa pequena. Se fosse falando de... Eu acho melhor a gente parar a gravação, tá? Beleza. A gente fala mais na próxima. Sim. E o seguinte, quem estiver gostando, aliás, vocês estão ouvindo a vibração do meu celular, sofram com seus ouvidos. Se vocês aumentaram o volume até agora, sofa! Sofram. Eu tô recebendo uma ligação e a gente tá escuro pra caralho, eu tenho que ir pra casa. Na próxima vez que a gente for fazer alguma coisa, vocês
Se vocês quiserem, vocês ficam ali, ó. Tem o sininho ali, ó. Próximo vídeo. Se não, foda-se. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai postar, então dane-se. E provavelmente eu não vou editar tanto quanto eu queria editar, por causa que eu quero fazer realmente uma maneira, assim, com nossos personagens, assim, discutindo. Profissionalzinho. Só que como a gente tava andando dessa vez, daí eu acho que fica meio difícil. A gente foi gravado numa oportunidade. A gente tentou gravar várias vezes já, não deu certo. Porque a gente sempre se distraía. A gente sempre se distrai, principalmente com o XCOM, que a gente joga pra caralho. Mal pra caralho. Cala a boca. Feio. We'll never forget you. Mas assim, ó. All because of Vlad's drinking. Se vocês... Cala a boca. Se vocês quiserem mais, já falei, ó. Se inscrevam, bota um sininho ali, deixa um comentário legal. Ou não, fala que a gente somos merda. Fala mal da qualidade de áudio. Pode falar. Fala aí. A gente sabe que tá uma merda. A gente sabe que tá uma merda, a gente com certeza não vai chorar no canto. O chuveiro é melhor, esconde as lágrimas. Assim, a gente é um pessoal bem de boa. Se vocês quiserem participar com a gente, vocês podem participar, vocês deem assuntos, a gente vai conversar. Só não peçam Twitch. Twitch não, porque a gente não tem câmera em primeiro lugar. A gente não tem câmera, a gente não tem microfone, a gente não tem droga nenhuma e eu odeio Twitch. Cala a boca, cara. Não fala de mal de Twitch. Twitch é uma das maiores plataformas do planeta, cara. Eu não curto muito. Mas é o seguinte, vocês deixem seus comentários, falem o que vocês querem que a gente converse. A gente sabe de muita coisa porque a gente tem muito tempo na nossa vida. Eu porque eu tô desempregado, ele porque ele é um merda. Desempregado eu também. Eu sou um preguiçoso, não um merda. É a mesma coisa. A gente tá arrastando até a outro dessa merda aqui, né? Então, aí ó. Sayonara. Não, pera, a gente não pode falar de outras línguas. Senão é apropriação cultural. Não! Os SJWs vão nos matar. Não existem SJWs no Brasil ainda, graças. Existem. Eles são uma facção muito poderosa de 3 pessoas. Tá, melhor encerrar isso daí já. Então tá. Até o cachorro tá ficando ansioso. O cachorro está ansioso com o fato de que tá vindo uma chuva desgraçada e cachorros têm medo de... Qual é o maior medo do cão? O furacão. Então tá, agora falando sério, isso já é o ponto mais baixo que a gente pode chegar. Falou!